essa equipe vai se renovando, né? Os alunos vão se formando, né? Vão saindo, que outros vão entrando. Então, atualmente, uma nova equipe está sendo formada. Tá? A maior parte dos alunos são da turma de 2021. Então, Moisés, vou falando para mim, não esquecer. John Leno, Elana, Gracilene. Então, no total, de 15 a 18 alunos fazem parte atualmente do projeto. Né? Nem todos estão aqui, infelizmente. Mas é isso, então é para situar um pouco do que é o projeto atualmente. Tá? A gente está iniciando os trabalhos, né? Voltando com as atividades do roteiro. O roteiro, antes de fazer o roteiro, a gente faz uma parte de estudo, de pesquisa, de sistematização dos dados, né? Porque a gente precisa estudar primeiro para poder falar sobre Cametá e também agora sobre Mocajuba. Tá? Além da turma de 2021, temos alunos da turma de 2018 Cametá e da turma de 2019 Mocajuba. Então, são esses que compõem, né, o projeto, e alguns professores da faculdade que também nos apoiam, nos ajudam. O professor Franklin, tá? Um exemplo aqui, o professor Arley e outros professores, né, que também indiretamente estão sempre nos ajudando. Tá? O projeto então começa lá em 2014, né, com o incentivo da professora Gorete, da gente implementar as ações do projeto aqui, parecido com o que ela já implementava em Belém, os roteiros lá geoturísticos. Então a gente, na verdade, aceitou esse desafio. Antes mesmo a gente fez isso lá em Altamira, tá? E depois implementou aqui em Cametá. Tá? O projeto então ele tenta resgatar ou valorizar esse aspecto da cidade ribeirinha. Então Cametá, por ser uma cidade histórica, né? Então tem esse aspecto histórico, ribeirinho, de uma cidade tradicional, do ponto de vista da formação do rio, né? Dessa proximidade do rio. E dessa comparação entre as cidades ribeirinhas e as cidades da rodovia. Então, esse padrão tradicional dendrítico que a gente busca ressaltar. Então, volta e meia, a gente vai estar destacando isso, né? Aspectos históricos, a questão do patrimônio, a questão mesmo turística, tá? E, claro, algumas questões socioeconômicas, né? Porque esse é um diferencial, né, do projeto dos roteiros, que é justamente fazer essa abordagem para além dos atrativos que são essencialmente turísticos, mas outros atrativos, outros pontos, né, que não entrariam num roteiro, digamos assim, mais normal. Né? Então a gente, por exemplo, vai entrar na feira, vai ver alguns aspectos da feira, as questões ambientais, né, essa questão econômica também, claro. Vai passar pela orla, vamos passar por algumas praças, tá? E vamos destacar as edificações, as igrejas. Tá? Então, basicamente, digamos assim, resumindo, esse é um pouco do trajeto do roteiro. Então, vamos começar aqui, depois vamos para a Praça Padre Prudêncio, depois vamos entrar na feira, depois vamos passar pela orla, depois Praça dos Notáveis e, por último, aliás, Praça do Titio e, por último, Praça da Cultura. Tá? E aí, como tem pessoas também de Cametá, além das pessoas de fora, mas também tem pessoas de Cametá, então acho que o roteiro, a ideia ele requer um diálogo, né, uma interação. Então, se vocês puderem contribuir, né, quando quiserem contribuir, fizerem observações, cumprimentações, então está aberto, né, para a gente também dialogar sobre alguns pontos que a gente vai retratar durante o roteiro. Né? Então, a gente agradece, né, de antemão a equipe da professora Gorete, né, que veio de Belém, né, na figura aqui do Jonathan, né, que veio representando a professora, o Marco, né, que veio fazer o registro fotográfico do roteiro, a professora Lúcia Helena, né, que é a coordenadora do campus e também, digamos assim, nos ajudou bastante para a gente pudesse organizar essa atividade hoje, que é o roteiro. E claro, né, os alunos que fazem parte aí do projeto, que a gente vai começar agora então, tá bom? Cametá, ela é uma cidade ribeirinha. Ela é conhecida por ser uma cidade ribeirinha e ela está localizada à margem esquerda do rio Tocantins. Tá? E também ela é considerada uma das cidades mais antigas do Vale Amazonas. Agora eu vou falar daqui da praça. Na metade do século XX... Pode trocar um pouquinho. Ela, no caso. Ajuda aí. Vai, pode falar. Na metade do século XX, aqui onde estamos, que hoje é a praça, ela era formada só por gramados e mangueiras. E também, aqui desse espaço, ele era concentrado como uma área de lazer. As pessoas usavam como um campo de futebol, para se encontrar entre os amigos. Era utilizado como esporte. Também por ela se situar próximo da igreja, né, de missa, e foi chamado de Largo do Índio.
praça ou de terrenos, porque eles usavam para se encontrar aqui na praça, para fazer movimentos religiosos, entre outros. E a partir desse nome que foi dado, lá, tive a primeira renomeação, que foi dada como Praça Antônio Lemos. Mais uma vez, a praça foi trocada de nome. Tive um político muito influente dentro do Império, que foi Siqueira Mendes, Joaquim Felipe Siqueira Mendes. Então, ele renomeou o nome como Praça Siqueira Mendes. Ele se homenageou, no caso. Em 2001, tive o incêndio dessa feira ali, aqui de Cametá. Então lá tinha muitas pessoas que tinham essas baiucas, seus comércios, e foi perdido tudo. E essas pessoas vieram formar suas casas aqui na praça, eles ficaram por muito tempo aqui na praça. Em 2006, tive a revitalização da praça. Em 2008, a praça foi inaugurada. E atualmente, né, o nome é Siqueira Mendes, como eu falei, ou pelo político muito influente, que foi um farmacêutico, Siqueira Mendes. Aí, atualmente, dia de sábado, né, acontece a feirinha agroecológica dos agricultores, da agricultura familiar aqui do município de Cametá. Aí, dia de sábado, como vocês estão vendo, acontece essa feira aí, que é dos agricultores. Obrigada. Cametá é muito conhecida pelas praças, então existe uma quantidade, né, de praças aqui no centro histórico especificamente, tá? Então são várias praças e muitas delas têm esse aspecto, então tem uma importância não só para o lazer, né, essas funcionalidades dela, não só para o lazer, para a recreação, mas elas têm uma importância, como a gente pode dizer, espacial, para o ordenamento da cidade, tá? E claro, elas representam, por Cametá ser uma cidade histórica, essa troca de nomes justamente vai representar um pouco das heranças que foram ficando pelas elites cametaenses, né, para reforçar, para destacar justamente o nome dessas famílias, né, ou dessas personalidades que se destacaram, ou seja na economia, na política, na religião. Aí vocês vão perceber um pouco disso nas falas do roteiro, tá bom? Então é isso. Alguma pergunta dessa parte inicial? Mais alguma complementação? Não? Essa questão hoje é Praça das Mercês mesmo, né? Assim, oficialmente não é mais a praça... Não, o das Mercês é o nome popular. O nome oficial é Joaquim Siqueira Mendes. O nome no papel mesmo. Tá? Esse Joaquim Siqueira Mendes é o sobrinho do mais famoso, né? Que é acho que é Manuel Siqueira Mendes, o outro. Que é o que tem a primeira rua lá em Belém, né? E ele é cametaense? Cametaense também, os dois cametaenses. Professor, ali adiante nós temos a Avenida Cônego Siqueira. Isso. Tem a mesma relação, Cônego Siqueira? Perfeito, né? Aqui a Cônego Siqueira é a referência ao mais famoso, né? Que é o Siqueira Mendes. Que é o Siqueira Mendes lá, justamente da primeira rua de Belém. Perfeito. Quando eu era na minha infância como estudante aqui, né? Antes da queimar e vir para cá, bem aqui tinha um monumento, né, que era uma coluna, né, suspensa, formato de L aqui. Eu não sei o que é que aquilo representava, eu não tenho a memória, não sei se era questão de ópera, eu não sei, ou era uma homenagem a São Vicente de Paulo, né, mas tinha um monumento bem aqui, como se fosse um paredão, né, dele com a reorganização da feira, a reorganização da praça, com esse formato ele foi embora. Sim, perfeito. E como ela falou, né? Então esse espaço aqui é um espaço que não fazia parte do núcleo da cidade, né? Então a cidade cresce, essa área comercial na realidade é transferida porque o comércio era para lá onde é atualmente o cais, mais ou menos, né? Do Porto da Boa Esperança para lá, que era o movimento da feira, né? Então depois é que ele se expande para cá ou se desloca para cá e claro, a cidade vai crescendo, né? Vai se expandindo e acaba incorporando essa área que antes era um campo de futebol. E aí daí vem essas ações, né? Para
urbanizar, né, a cidade, e a construção de praças é uma delas. Tá? Sim, João. É muito importante também, dentro desse aspecto do roteiro, é muito importante também a gente prestar atenção no exercício do olhar, né? Olhar além do que a gente possa ver atualmente, né? Que é justamente esse exercício da gentrificação, que aqui era um espaço também que era um local onde a população um pouco mais pobre vivia, né? Então ela foi retirada desse espaço para ficar o centro aqui da cidade, né? E também é importante a gente olhar, né, um outro conceito também, que é o conceito de rugosidade, né? O conceito de rugosidade espacial. O que acontece, gente? Quando a gente passa por algum lugar, por exemplo, hoje eu passei por alguns lugares ali perto da igreja do São Benedito, né? Por exemplo, uma parte do asfalto está retirada, né? Então a gente consegue ver as pedras da cidade quando ela era mais antiga, né? Então, todo esse contexto da cidade também é importante a gente perceber, né? Claro que a gente vê que algumas igrejas, algumas praças, elas foram reformadas e foram dadas outras utilidades para elas. Porém, é muito importante também a gente ter esse conceito, né? A gente olhar com um olhar mais específico, né, de que também esses espaços eles têm a sua importância, né? Então, desde da questão das ruas, né, das toponímias, desde outras questões também que a gente precisa também analisar dentro dessa área, tanto geográfica quanto turística, né? Para que serve esse monumento? Para que serve essa praça, né? Qual é a utilidade dela hoje em dia? Qual foi a utilidade antigamente? Então a gente também precisa fazer esse exercício de olhar. Então isso é muito importante também dentro do roteiro, né? É não olhar só, não ver mais o espaço só como um local fixo, mas sim olhar o espaço como todas as suas mudanças também, tá bom? Então vamos fazer esse exercício também dentro do roteiro. Quanto à construção dessa igreja, porque diz ter sido de uma propriedade particular da família do Daniel Valente, que foi construída em agradecimento a uma graça alcançada. E só com a expedição de Pedro Teixeira foi que trouxe os mercedários que passaram aqui em Cametá no ano de 1940, mas que se instalaram em Belém. E só após 53 anos depois, eles retornam a Cametá e se estabelece aqui, a ordem religiosa, né, se estabelece aqui no sítio de Cametá. Era de arquitetura do italiano Antônio José Landi, como se pode observar, e tem relação com a arquitetura também da igreja de São João Batista. E após a chegada das irmãs Vicentinas aqui em Cametá, no ano de 1940, a responsabilidade dessa irmandade passou a eles, e até hoje é responsabilidade das irmãs Vicentinas. As obras de Landim jamais Aí, são só destacar essa questão da data, né? Tanto a Igreja das Mercês quanto a São João Batista, que a gente vai também passar por lá, então seriam projetos do Antônio Landi, né? E a atuação do Landi, né, é no século XVIII. Mas o início, digamos assim, não se tem isso registrado, digamos assim, muito claro, né? Mas o projeto inicial seria bem anterior ainda no século XVII, como ela falou, pela chegada, pela passagem aqui dos mercedários, que vêm junto com a expedição do Pedro Teixeira, né? Por volta de 1640 teriam passado por aqui, se instalado em Belém, e depois retornado a Cametá para se fixar já no século XVIII. E aí isso, digamos assim, resultaria nas primeiras ações que iam resultar na construção da igreja, tá? Então, por isso que a principal referência que tem um registro lá é de 1825, aliás, 1821. Então, presume-se que ela seria já do século XIX. Tá? Mas seriam as duas mais antigas, a Mercês e a São João Batista. A São João Batista de forma precisa lá, porque tem a data lá da construção. Tá? E já que a instituição INSA, né, que é o Instituto Nacional Auxiliadora, ele já é mais recente, é do século XX, década de 40. Tá? Então há uma espécie de mobilização para comprar um terreno. Tá? Esse terreno é comprado a partir de uma mobilização que é feita na sociedade,
E isso resulta já com a compra do terreno e a construção da escola, do instituto. Tá? Então ele já é bem mais recente, é da década de 40 para cá, tá bom? A igreja não, é bem mais antiga.